Bom dia. Então vamos ver hoje o primeiro capítulo que é referente ao equilíbrio do ponto material. Tá bom? Então a gente vai na verdade rever alguns conceitos que vocês já viram em Física 1, tá bom? Para recuperar esse conhecimento e poder aplicá-lo em problemas mais complexos. Então, primeira coisa, o que é exatamente um ponto material? Então, um ponto material não é nada mais, nada menos que uma simplificação, um modelo. Quando que a gente pode utilizar essa simplificação no meu problema? Quando o objeto, o tamanho, a forma do objeto, não vai afetar muito no resultado, quer dizer, no equilíbrio, nesse caso, ou futuramente, né, na dinâmica. Então, nesse caso, já que o tamanho ou a forma do objeto não vai afetar muito, a gente pode considerar que todas as forças que atuam nesse objeto, elas têm o mesmo ponto de aplicação. É um ponto de aplicação comum de todas as forças, portanto, esse ponto de aplicação comum vai ser o ponto material. Então, em primeiro lugar, vamos começar a estudar, rever os conceitos, as leis utilizadas e a metodologia para resolver um problema em duas dimensões, ok? Porque é mais simples, depois a gente vai expandir, né? A gente vai ver como passar de duas dimensões para três dimensões, porque a vida está em três dimensões. Então, vocês já viram em Física 1, tudo que é estática ou dinâmica, a gente leva em consideração forças, ok? Então, o que é uma força exatamente? Uma força é simplesmente a ação de um corpo sobre um outro corpo. Então, uma ação entre dois corpos e uma interação. Então, cada vez que a gente tem uma interação, a gente vai poder descrevê-la através de uma força, que é representação de um corpo sobre o outro corpo. Isso corresponde ao par de ação-reação. Os dois corpos interagem, um faz a ação sobre um corpo e o outro faz a reação. Então, quando você utiliza as forças, tenha certeza de utilizar bem a ação ou a reação. Para isso, tem que saber qual é o corpo que você considera e quais são os outros corpos que agem ou que interagem com aquele. Ok? Essa força, que é uma interação entre dois corpos, ela tem algumas características. Quais características? Ela tem uma intensidade. É a unidade que a gente utiliza no sistema internacional, é o Newton. Ela tem uma direção. E aqui, daqui para diante, a gente vai tentar pensar em linha de ação. O que é a linha de ação? É a reta, ok? Ao longo do qual a força atua. Então a gente verá mais tarde que raciocinar com linha de ação é um pouco mais interessante que com direção. Além da intensidade da direção, ela tem o sentido, que é o ponto da seta, né? E no caso da força, que a gente esquece às vezes, é o ponto de aplicação. Então, é uma grandeza física com várias informações. Intensidade, direção, sentido. Essas coisas, ela representa, né? Ou pode ser representado por um vetor. Você vê, eu destaquei bastante isso aí, porque é aí que geralmente o aluno tem dificuldade. Utilizar vetor. Bom, a grande dificuldade muitas vezes não é tanto nos conceitos, mas como utilizar o vetor para aplicar as leis, tá bom? E para, no caso, utilizar nas forças. Então vamos lá. Um vetor. Então, primeira coisa, como a gente representa o vetor? Quando a gente faz um desenho gráfico, é simplesmente uma seta, né? A ponta da seta representa o sentido, né? A reta, né? A direção, é obviamente o segmento da seta, e o comprimento da seta é proporcional à intensidade da força. Na escrita, a gente representa através do símbolo, né? Da força, da grandeza vetorial utilizada, e não esquece, por favor, essa seta. Ok? Por que é importante botar essa seta? Porque quando está na escrita, a gente às vezes não sabe se a grandeza física descrita era uma grandeza escalar, portanto, com uma informação totalmente definida a partir de um número, ou uma grandeza vetorial. E aí precisa de mais informações para poder descrever essa grandeza de maneira completa. Ok? Eu sei que é difícil ter esse cuidado, mas vamos lá. Então, quando a gente tem um vetor, já que vai falar muito de força, tá bom? Como que a gente adiciona, como a gente faz a soma de vetor? Primeiro ponto importante, a adição de vetores, a soma de um vetor também é um vetor. Então ele vai ter todas as características que a gente viu: direção,
sentido e intensidade, ok? Então a resultante das forças, que a gente sabe que é a adição de vetor, é um vetor, não pode ser descrito somente por um número. Então a adição de vetor ela é comutativa, ela é associativa, ok? Como a gente faz ela? Tem dois métodos, basicamente. A gente vai ver primeiro o método geométrico. Você vê que até agora eu não falei nada de componente. Okay? Então, o método geométrico, ele parece simples, mas é muito interessante. Ele é muito útil para alguns problemas. Então, eu tenho dois vetores, A, B, tá bom? Um método é a lei do paralelogramo, então faço o desenho do paralelogramo utilizando esses dois vetores, e o vetor soma, ele parte do ponto inicial de cruzamento e vai até outro vértice do paralelogramo. Tá bom? E tem a regra do triângulo, que eu aconselho você ver bastante bem. Essa regra do triângulo é simples. Você pega o primeiro vetor, você desenha ele, e o segundo vetor, o ponto de partida vai ser o final do primeiro. Tá bom? E a soma dos dois vetores é um vetor cujo ponto inicial está no início do primeiro vetor e o ponto final está no final do último vetor. Se a gente tem mais vetores, a gente continua. Tá? Por que é interessante esse triângulo? Vamos ver aqui. Então, quando a gente diz a regra do triângulo, a gente pode utilizar, né, duas leis bem conhecidas por vocês, que é a lei dos cossenos e a lei dos senos. Então, tendo informação geométrica sobre o meu triângulo, como o comprimento, né, dos lados, que lembra, são proporcionais ao tamanho do vetor, no caso das forças, a intensidade das forças, e alguns ângulos, você pode ter informação sobre o lado oposto e também, né, sobre outros ângulos. Bom, além de poder adicionar vetor, né, quando a gente faz o produto do vetor com um escalar, a gente tem de novo um vetor. Qual é a diferença, né, desse vetor? Quais são as novas características desse vetor? Bom, a intensidade desse vetor é multiplicada pelo módulo do escalar que a gente utilizou. Ok? A direção não vai mudar, o sentido pode ser invertido quando o escalar é negativo. Então, utilizando esse fato, na verdade, subtrair um vetor não é nada mais, nada menos que adicionar o vetor oposto. E aqui eu peguei esse exemplo, né? Eu tenho dois pontos, A e B, que são tem um vetor posição em relação à origem, ok? Mas muitas vezes o que nos interessa é o vetor que liga esses dois pontos. Como obter esse vetor? Esse vetor aqui a gente vê utilizando essa notação, o vetor AB, né, e simplesmente o vetor AU mais OB, que você já conhece, e descrevendo esses vetores através desses vetores iniciais, a gente vê que o vetor vetor que liga o ponto A e o ponto B é a diferença entre esses dois vetores. Então esse aí é um caso particular para ver aonde que vem a subtração de um vetor. Bom, vamos ver agora um exercício, né, um caso de aplicação, onde a gente tem duas forças que atuam sobre esse objeto, ok? E a gente quer determinar geometricamente a resultante dessas forças. Bom, então nada de componente até agora, só geometricamente, ok? Então o que a gente fez? O vetor, a resultante, um vetor, ok? Que é a soma dos dois. Então eu faço uma lei dos triângulos, que está aqui, e vou utilizar as informações geométricas para preencher, vamos dizer, o meu triângulo. O que eu conheço do meu triângulo? Esse lado corresponde a essa força. Então, o comprimento dela é proporcional a 450 N. Esse lado corresponde a essa força. Então, é proporcional a 300. Então, tenho dois lados que eu conheço o comprimento. Tá bom? Basta eu encontrar um ângulo para poder depois utilizar as leis dos cossenos do seno. Então, eu tenho essa informação em 35 graus, a outra informação 40 graus aqui. E, portanto, eu encontro esse ângulo aqui, ângulo oposto. Então, conhecendo esse tamanho, esse ângulo, eu posso utilizar a lei dos cossenos para obter facilmente a intensidade. Lei dos senos, depois eu vou encontrar esse ângulo aqui, faltando o triângulo, para obter a direção, né, da minha resultante. Tendo o comprimento, ou a intensidade resultante, a direção, o meu problema está resolvido. Então, você vê como é fácil utilizando o método geométrico, né, quando a gente tem três vetores que fecham esse triângulo, então duas forças e a resultante, ou três forças, como a gente verá mais tarde na estática,
que a gente obtenha as informações fácil, sem ter que resolver sistemas de equações. Bom, esse é um outro exercício, onde a gente vai ver também a vantagem do método geométrico. Esse exercício eu vou resolver ele em um outro vídeo especificamente, mas a gente vai ver justamente que o método geométrico é fácil e rápido para obter informações, e no caso do ponto da pergunta B, que é alguma coisa mais qualitativa, a gente vai ver que responde muito facilmente. Essa